Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Henrique, filho do governador. Não cai nesse papo dele não. Ele vive falando que eu sou internacional e tal, mas ele me paga um salário nessas palestras que eu faço. Bem, hoje para vocês eu quero trazer uma reflexão sobre uma planta que eu acho muito linda. O bambu. O bambu é uma planta de origem asiática que eu sempre achei muito bonita, mas eu decidi falar sobre depois que eu vi um texto chamado As 7 Lições do Bambu. Então, eu separei 4 delas para apresentar para vocês hoje. A primeira delas, eu quero começar com uma pergunta. Quem aqui já andou em um daqueles corredores de bambu, tipo esse da foto? Quem já andou já deve ter percebido que quando os bambus estão assim, mesmo a mínima brisa faz os bambus chacoalharem. Mas não é porque ele é fraco. Na verdade, o bambu é uma das árvores mais fortes que existe. As raízes dele é considerada quase impossível de arrancar. E mesmo assim, a mínima brisa faz ele dobrar, ele pender para baixo. Mas por que isso acontece? Porque ele se deixa levar pelo vento. E a gente tem que ser assim. A gente não pode lutar contra o vento. A gente tem que deixar o vento nos levar. A gente não pode ser duro, a gente não pode resistir. A gente só tem que ir e aproveitar a vida. A segunda reflexão tem a ver com essa imagem. Se vocês observarem essa primeira, é só raiz, certo? Isso é o bambu nos primeiros 5 anos depois de alguém plantar ele. Então, essa imagem é o bambu um dia, uma semana depois de ele crescer, desses 5 anos. Por quê? O bambu fica 5 anos sem nenhuma mudança aparente, mas em uma semana ele cresce mais de 20 metros. Mas isso não é porque ele cresceu 20 metros em uma semana. Ele cresceu 20 metros em 5 anos e uma semana. Porque todo o tempo que ele passou preparando as raízes para crescer esses 20 metros foram um ano de crescimento. E se nos quase 30 anos desse clube, vocês estiverem se preparando para crescer, vocês ainda têm muito potencial. Não desperdicem esse potencial. A terceira que eu quero trazer para vocês é: vocês já perceberam que o bambu, como eu já disse, mesmo sendo uma árvore extremamente resistente, não tem galhos fortes? São só aqueles galhos finos que você pode quebrar só com a mão? Porque ele não quer criar galhos firmes. Ele sabe que não precisa disso. E a gente tem que ser assim, a gente não pode criar galhos firmes, a gente não pode criar nossos galhos em fama, em dinheiro, em poder. A gente tem que criar nossos galhos em coisas simples, em conhecimento, em amor. Porque todos os galhos fortes, quando a gente se for, não vão adiantar de nada. A gente só vai ser mais um corpo enterrado no cemitério. A gente tem que valorizar as coisas que a gente vai levar para depois dessa vida. E a última reflexão, e a minha favorita é: o bambu é oco. Mas isso não é porque ele é vazio. O bambu é oco porque ele se permite ser oco. O fato de ele ser oco ajuda ele a crescer mais e mais, com água, seiva e ar, por exemplo, passando por dentro dele. Então, a gente tem que ser igual ao bambu, não vazio, mas oco. A gente tem que ser aberto a novas ideias. A gente não pode se fechar e se prender com expectativas falsas, com preconceito, com orgulho, com ego. A gente tem que se abrir. A gente tem que abrir nossos olhos para o mundo ao nosso redor. A gente tem que ser oco. Então, no final, eu digo que a gente seja como bambus, simples e fabulosos. Muito obrigado. Muitos erros para a gente. Tá? O que é a missão 1.5? A gente precisa chegar em 1 milhão e meio de sócios. Hoje eu abri aqui para a diretoria, a gente estava em 1.392, né?
Quando que a gente tem que chegar em 1,5 milhão? No final do ano no nicho do Djalma. Por quê? Lá eles colocou, gente, uma meta de serviço mundial. A gente tem uma meta de serviço para fazer. E a gente sabe o que o Leão dá conta. Eu falei que a gente tem 108 anos de estatística. Então lá eles sabem quanto de serviço você pode fazer. E se a gente não tiver 1,5 milhão, a gente não consegue bater a nossa meta de serviço. Olha tanto que seria fácil. Eu falei no começo que a gente tem 50 mil clubes e a gente precisa de 100 mil pessoas. Era só por 2 por clube. Gente, lá nos está escrito. Isso que vocês tanto amam está diminuindo no mundo. A gente vem fechando negativo o ano. Se a gente não começar a se mover, se movimentar pelo que a gente ama, vai acabar. Então a gente tem que colocar gente no clube, colocar jovens no clube. Alô, Bambu, parabéns, cara. Daqui 30 anos serão pessoas jovens que estarão à frente. Eles vão vir agora e cuidar do clube? Não, vocês vão prepará-los. Vocês vão fazer as raízes do bambu deles crescerem. Vocês vão preparar esse pessoal para ser o futuro do clube. E o futuro que a sociedade lá fora vai poder contar. Olha a responsabilidade para a gente. Então a missão 1.5 nada mais é do que uma missão de serviço. E a gente tem que fazer a nossa parte. Além de fazer o serviço, a gente tem que colocar novos membros, novas mãos para servir. Eu sempre falo que eu não quero CPFs no sistema. A gente não quer vender números errados para lá. Até eu tive não vou dizer um golpe não, esse final de semestre, sabe? Como eu falo que eu sei que a gente não pode ter mãos, a gente tem que ter mãos para servir, não CPF no sistema, muita gente baixou sócio do jeito que quis. Não tem problema. Um dia isso vai ter que acontecer no distrito. Que aconteça no meu ano. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu posso contar com todos vocês. Que a gente vai dar a volta por cima e vai terminar o ano turístico sem nenhum fantasma no sistema. Aquele associado que não frequenta mais, então vamos tirar. Já que vocês querem. Eu falei ontem para o clube que estava brigando, eu falei, pronto, agora vocês resolveram o problema. Vocês vão economizar R$1.300 por semestre. Resolveu o problema de vocês. Agora eu quero saber o que vocês vão fazer daqui para frente. Está feito, pode tirar. Não tem problema. Gente, aí tem que ter compromisso com vários. Vocês têm que colocar 6 sócios esse ano. 6. A cidade de vocês tem 61 mil habitantes. A Cidinha colocou 5 esse ano. Ela começou com 10, a cidade dela tem 4 mil habitantes. Não é possível que uma cidade desse tamanho vocês não conseguem vender o tanto de serviço de qualidade que vocês fazem. Eu falei no começo tanto que vocês são maravilhosos. Todo mundo aqui vai querer ser amigo de vocês e entrar para esse clube. É só vocês saberem vender isso aí para as pessoas. Eu tenho certeza que vocês vão estar super engajados na missão do nosso Senhor. E quais são os benefícios para vocês se vocês engajarem na missão 1.5? Olha lá, vocês vão ter um impacto maior no serviço, porque tem mais gente para trabalhar, tem novas ideias para fazer serviço. E essas pessoas que entram, vocês têm que dar voz para eles. Ouvir, eles vão vir com ideias novas, inovadoras para vocês. Eles vão ter testemunho de gente lá fora que está falando que está precisando ser atendido por tal coisa. A gente tem que dar oportunidades para os jovens que entram no clube. Vocês vão ter um clube mais forte, um futuro sustentável, nos próximos 30 anos. Vocês vão ter novos líderes entrando no clube. Quando leram meu currículo, vocês viram, eu sou o fundador do clube meu em 2020. Vocês colocam uma pessoa hoje aqui, daqui a 5 anos pode ter entrado governador no clube de vocês. Vocês têm que dar oportunidade para essas pessoas serem líderes. Tá? E aí, quando tem mais gente, tem mais conexão e mais alegria. Quanto maior o clube, mais gostoso é. Mais bolo tem, mais problema e fofoca. Né, Gracinha? Não é bom, né? É uma delícia. Eu adoro. Gente, um clube sustentável começa por sócios novos sempre. Novas ideias e novos líderes, tá? Fazer o seu clube crescer e distrito é sim o que vai fazer o nosso movimento ser sustentável. Não tem como a gente não crescer e aumentar o nosso impacto. Tá? Essas são as metas do governador. A gente tem que abrir 4 clubes, colocar 350 novos sócios no distrito e terminar positivo 5%. Tá? Hoje a gente está 26 positivo, 1%, 1,2%. Estamos bem longe, tá? Vamos precisar de muito apoio de vocês. E aí falar de crescimento e não falar de impacto não é o que eu vim fazer.
E como que vocês acham, gente, que seria essa cidade sem o clube de vocês? Se isso aqui fosse um posto de gasolina, uma padaria, e não um Lions Club, se não existissem vocês aqui, como seria essa cidade? E como seria o mundo se não tivesse os leões? Esse vídeo vai ilustrar para vocês, tá? E se houvesse um mundo sem leões? Um mundo onde os sinais que guiam desaparecem, onde não é prestado serviço e nosso legado desaparece. Um mundo sem leões é um mundo sem esperança, onde o impacto que causamos se esmaga, quando não se vê mais a nossa presença nas comunidades, a nossa marca no mundo se foi, onde antes os clubes eram prósperos, muitos estão acabando. E agora estamos em uma encruzilhada. É possível estar atrás do volante. O legado dos leões se constrói com o impacto que causamos hoje. E não podemos parar agora. Não há garantias do caminho a seguir. Precisamos de mais mãos e mais vozes para mapear o futuro que queremos ver, para criar um horizonte mais brilhante. Agora é sua vez de agir, para traçar o nosso curso, para provocar mudanças. Os leões são o coração das comunidades. Quando crescemos, o nosso impacto também aumenta. Quando agimos, criamos um legado que perdura. A única pessoa que pode nos fazer avançar é você. Precisamos de você. Precisamos de todos nós. Seja o leão de quem o mundo precisa. Este é o seu legado. Chegou a sua hora. Não dá para imaginar o mundo sem Lions, né? Não ia ser um mundo bonito. A PDG Marinha fala que toda cidade que tem Lions é uma cidade mais bonita e mais feliz. Então Andradina é a cidade bonita, porque tem vocês. E qual que é o propósito de vocês? Vocês viram tanto que fala sobre propósito, gente? A gente tem que ter um propósito. A gente ama Lions, a gente tem que cuidar de Lions e lutar pelo Lions todos os dias, tá? A missão, gente, de crescer é ela que vai impulsionar a missão de servir. Então a gente vai falar agora sobre impacto e eu vou pedir para a Tati fazer uma participação e ela começa falando para vocês sobre o nosso impacto. Boa noite a todos. Eu gosto sempre de dizer sejam muito bem-vindos hoje aqui nessa noite. É um prazer para mim, para o Miguel, para o Henrique, estarmos aqui compartilhando esse momento com vocês. E eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o serviço que nós, leões, podemos fazer e a diferença que nós podemos fazer no mundo com o nosso serviço. Lá na RGD de Chapadão, quem esteve lá, o governador fez uma pergunta: por que você ainda não saiu do Lions? Eu tenho a resposta. A minha resposta: eu não saí do Lions porque eu gosto, eu amo servir o próximo. E eu acredito que o mínimo que eu faço faz a diferença no mundo. E é só por isso que eu não saí do Lions. Porque existem muitas razões para qualquer pessoa que já tenha pensado em sair do nosso movimento. Mas a gente precisa entender que o nosso movimento é muito grandioso. E aí, para a gente começar essa reflexão, eu trago essa mensagem muito simples para vocês. São objetos que existem no mundo por décadas e até por centenas, de anos. E por que eu trago essa imagem? O grampo é o mesmo grampo lá de 1920. Um alfinete que em 1849, um pouco antes aí, servia para colocar a fralda de pano nos nossos filhos. Hoje ainda assim eles têm a mesma função, é do mesmo jeito e serve para unir o tecido. E a caneta que tanto nós usávamos,
tinha tantas coisas, uma carta de amor, afinal de contas o propósito da caneta é escrever, né? E aí, a gente escrevia carta de amor, e tantos cheques que a gente assinava, e tantos contratos, e hoje em dia cada dia menos, mas ainda assim ela tem essa mesma função e esse mesmo propósito. E eu trago isso para dizer para vocês o seguinte, que é só fazer o básico bem feito. O Lions tem uma história de 108 anos, e nosso lema é nós servimos. A gente não tem que ficar inventando moda, a gente só tem que servir. E hoje nós temos uma instituição, a gente serve uma instituição que nos traz 9 causas globais para a gente trabalhar. É um movimento enorme. Quantas mãos tem que existir dentro de um clube para que seja feita movimentos dessas 9 causas globais? Então, o clube hoje com 20 pessoas é pequeno. É pequeno porque às vezes você se identifica com a causa do meio ambiente e o outro identifica com a causa do câncer pediátrico, e todo mundo pode ajudar. Pode existir comissões, pode existir tantas outras coisas, e com isso o clube fica dinâmico, fica alegre, e a gente pode sim trabalhar todas as causas globais que o Lions traz para nós. E aí, o governador e o Henrique trouxe muito sobre propósito. E nós precisamos sim ter um propósito. E entendam, propósito é diferente de meta. O governador nos trouxe uma meta que eu e ele, nossa família, temos que cumprir até junho de 2026. Mas o nosso propósito de vida é servir o próximo e fazer a diferença na vida das pessoas, independente de 30 de junho de 2026. E é por isso que nós estamos no Lions. É por esse propósito, é de ser a ponte, é de levar a diferença para a vida das pessoas. Não é uma meta. A meta, a gente trabalha dentro do nosso serviço, da nossa casa, a gente acorda de manhã e fala assim, até final do dia eu vou na academia. Isso é uma meta. Até final do dia você vai para a sua academia. Mas qual é o seu propósito de vida? Você levanta todo dia de manhã e você vai fazer o quê? É um propósito infinito, e é por isso que ele é infinito. É por isso que a gente tem vontade de fazer todos os dias, um pouco e um pouco todo dia. E aí nós temos que fazer com constância, com simplicidade e com valor real. Porque a vida não é uma corrida de ego, é uma corrida de amor. E o valor real da nossa vida é o amor, não é o nosso ego. Porque senão nada faz sentido. Então, diante disso, servir no Lions não precisa ser complicado, ele só precisa ser constante e bem feito. E olhar para o que as pessoas e para o que a nossa comunidade realmente precisa. Porque quando a gente tem um olhar de um leão com humildade, a gente consegue enxergar além. A gente consegue enxergar além do que o seu olhar realmente está demonstrando hoje. Porque por dentro, aquela pessoa, o nosso companheiro pode estar completamente diferente. E todo mundo tem os seus problemas. E eu vou passar um vídeo para vocês, que vocês vão entender um pouquinho melhor de tudo isso e desse propósito que a gente precisa chegar. A gente pode ter feito tudo o que era possível para se preparar. Mas o universo tinha outros planos. Deus sempre tem os verdadeiros planos que a gente precisa. E aí colocou numa situação apenas para lembrar. As situações adversas existem. E você não compete com o outro. Você compete com você mesmo. Todos os dias que a gente acorda, é com a gente que tem que fazer a diferença. Então nós temos que colocar esforço, constância, tempo, ser disciplinado. E não importa se pensa que já é tarde. Não é. Nunca é muito tarde. Você está exatamente onde deveria estar. Porque o seu início não determina como e onde você termina. Vocês entenderam esse vídeo? O cara estava lá, largando na primeira fila, e de repente a moto dele pifou e ele foi por último. E no final ele lutou, e lá na linha de chegada ele chegou em primeiro lugar. Companheiros, a nossa linha de chegada é só quando não existir mais nenhum ser humano para a gente servir.
E eu vou te dizer uma coisa: tem muita gente lá fora precisando da gente. Então a hora é agora. É todos os dias a gente entender o quanto as pessoas precisam de nós lá fora. Então, levanta, sacode a poeira e vamos ser leão de verdade. E vamos servir de verdade. Muito obrigada. A palestra dele. Você tem que ter a dobra de novo? Gente, a Tati sempre fala uma coisa, hoje ela não falou. Ela fala que quando a gente deixa uma herança para alguém, a gente deixa algo para alguém. Quando a gente deixa um legado, a gente deixa algo em alguém. E isso é o que torna as nossas ações eternas. Então não adianta a gente só trabalhar por dinheiro, por outras coisas. Como eu falou dos galhos grandes e dos galhos pequenos. A gente tem que sim fazer as coisas pelas pessoas. Deixar legado nas pessoas. Esse grupo foi fundado em 95, né? Quem aqui é mais antigo na cidade? Mais fofoqueiro. Olha o mais fofoqueiro ali, levanta a mão, rapaz. Quem que era a pessoa mais rica e mais famosa em Andradina em 95? Ele era governador, mas não era ele não, tá? Já por que vocês não sabem? Porque não importa. Isso passa. O que fica para sempre? O legado que foi fundado na organização. Isso vai ser para sempre. Então a gente tem que fazer coisas pelas pessoas. Tá? E vocês viram esse vídeo, ele é muito legal, né? Porque às vezes a gente está super preparado e a vida nos põe peças, né? E a gente precisa acreditar no nosso potencial. Esse ano eu decidi que eu não ia lançar nenhuma gincana no distrito. Eu não queria um clube competindo com o outro. Eu quero que vocês compitam com vocês, com as limitações de vocês, com os fantasmas de vocês. Vocês têm que superar os problemas de vocês. Eu não quero que um clube se sinta melhor que o outro. Eu quero que vocês se sintam melhor do que quando vocês começaram no mundo. A gente não vai competir em clubes. A gente vai competir contra nós, contra as nossas limitações, as nossas crenças. Tudo que a gente acredita que não vai dar certo. Alguém falou pra gente que não ia dar certo e a gente infelizmente acreditou. E a gente precisa saber que isso é mentira. Que a gente pode muito. Tá? Quando eu trouxe o exemplo da Cidinha aqui, eu não trouxe para falar que ela está dando certo. Porque quando eu falei para ela lá no começo, ela falou que ela não ia conseguir. E ela já colocou 5 pessoas, eles estavam com 10, 50% de crescimento. E eu falei para vocês que o de vocês é 20. Tá? Vamos acreditar que vai dar certo. E como que a gente pode aumentar o nosso impacto então? Né? A primeira coisa, gente, é a nossa fundação. Gente, eu adoro quando tem que entregar um prêmio Melvin Jones, do presidente Alcoy. É lindo. Você recebeu um título que você é amigo de Melvin Jones, um companheiro de Melvin Jones. Nos outros países da América Latina não fala companheiro de Melvin Jones, fala amigo de Melvin Jones. Melvin Jones Fellow, você vira amigo de Melvin Jones. E é uma comanda que você ganha por doar um dinheiro para a fundação. E esse dinheiro sempre vai captando a vida das pessoas. A gente não manda dinheiro para os Estados Unidos, tá? Esse ano eu vou assinar $53 mil, 300 mil dólares em projeto para o nosso distrito, de fundação mais internacional. E a minha meta de mandar para lá é 70. Então, ou seja, nós vamos agariar no distrito 20% do que vai vir para nós. Ou seja, nunca foi dinheiro nosso americano nem. O dinheiro de lá é que vem para cá. A gente precisa acreditar na fundação. É a oportunidade que vocês têm de impactar o mundo em algum lugar. Por isso a Rutinha vai comprar um título de Melvin Jones esse ano, né, Rutinha? E a Darcy. A gente tem as causas globais, como a Tatiana falou. São 9 causas. Por que a gente não pode só ficar, gente, naquelas atividades de fazer o espetinho na quermesse, fritar o pastel na quermesse para arrecadar fundos? Lá a gente andaria um fundo para fazer alguma coisa. Sim, a gente tem que continuar. Só que a gente tem que trabalhar isso aqui, ó. É isso aqui que você impacta a cidade. É trabalhando no meio ambiente, a visão, o câncer infantil, a semana da saúde mental, a diabetes, a juventude, as catástrofes, se Deus quiser, a gente não vai precisar. E a fome. A gente fazendo essas ações, nessas causas globais, a gente impacta a sociedade. Lions estudou tudo antes de escolher as causas globais. E a gente tem que trabalhar todas no nosso clube. Eleger comissões para todas e fazer todas acontecer. Não apenas essas 3 que são obrigatórias.
E, gente, o que é mais importante do que fazer as atividades? Reportar as atividades, né, meu GST. Muitos clubes esse ano eu vi que fez a ação da saúde mental e bem-estar. Aí semana passada eu pedi para o PDG Roso tirar um relatório para mim. 60% dos clubes não reportaram. Aí eu fui conversando com os presidentes. E eles tinham feito, pelo menos desses 60%, 50% tinham feito as ações. E não tinha sido reportado. Eles iam perder a chance de ser um prêmio excelência, porque não reportaram um exercício feito. Então, é muito importante a gente fazer, é o mais importante, e depois avançar. A gente tem que reportar o que a gente faz. E nunca a gente pode reportar errado, tá? A gente não pode aumentar o nosso impacto, porque daí a gente está mentindo para a Lions Internacional. A gente tem que fazer, reportar só o que a gente fez, tá? Outra coisa que é obrigatória esse ano é a fome. Vocês já fizeram bastante ação para a fome, né, presidente? E a outra é o meio ambiente. Então, além da importância de fazer isso por um impacto, a gente precisa fazer também para ganhar as premiações, ser reconhecido como um grupo que realmente trabalha. Tá? A gente está tendo o dia D. Todo segundo sábado do mês é o dia de Lions. Por que a gente está vestindo essa camisa? É uma campanha nacional, não é uma coisa do nosso distrito. Para a gente fazer a marca do Lions ser mais conhecida no mundo. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa e ela fala: o que é Lions? É igual roupa. Não sei vocês, mas eu fico maluco com isso. Né? A gente quer que o Lions seja conhecido. Aqui tem um negócio do Lions do lado dos bois e do outro lado é o Rotary, né? Você viu? Estão perto. Então a pessoa tem que saber que tem Lions. Né? A gente não pode ser associado a um outro grupo de serviço. A gente é reconhecido pelo nosso grupo de serviço. Então a gente está pedindo para vocês fazer ações todo segundo sábado do mês. Nem que seja uma panfletagem na avenida. Se não tem nenhum serviço, não tem problema. Coloca a sua camiseta e vai no mercado com a camisa do Lions. As pessoas vão te parar: o que é isso aí? É o meu uniforme do Lions. Eu sou do Lions, Clube Elétrico do Sul. Vendam o Lions. Posta uma foto no seu Instagram, no seu Facebook, a camiseta do Lions. É o dia do Lions, tá? A gente está pedindo fazer experiência de turismo. Eu não preciso nem falar dessa região aqui, né? Aonde eu vou, tem bastante gente. Até lá no Costelão, né? Tinha gente de todos os clubes ajudando. Eu tenho muito orgulho que vocês fazem isso, tá? Esses dias vocês estavam ajudando lá em Urutinga também, né? Então o clube de vocês estão de parabéns, tá? Vocês, além de fazer pela comunidade de vocês vão em outras cidades. Sabe o que vocês podiam fazer? Faz uma ação numa cidade que não tem mais. O pessoal de Dracena aqui organizou uma feira de saúde numa cidade que não tem mais. A gente plantou uma semente. Muito provavelmente a gente vai abrir mais lá. Porque as pessoas viram aqui e falam: o que é isso? Falou: aqui é o Lions trabalhando na sua cidade. Vocês também merecem ser atendidos por um grupo de serviço. E essa semana eles estão marcando, junto com o Clube Paulista, em outra cidade que não tem Lions, mais uma feira de saúde. E a gente vai levando o nome do Lions para fora. Então escolha uma cidade aqui perto, de Pereira Barreto, alguma outra cidade que não tem Lions, e faça uma ação lá numa escola para as crianças. Divulguem nas redes sociais, chamem a prefeitura, chamem a rádio da cidade para cobrir, divulguem o nome do grupo de vocês fazendo uma ação numa cidade lá, tá? E aí, além de tudo isso, ainda tem os reconhecimentos por todo o trabalho que vocês vão fazer durante o ano, tá? E aí, para ir caminhando para o encerramento, tá? Não vai levar mais que 3 horas hoje. Qual que é as chaves para o sucesso? Olha que povo bonito, gente, meu Deus do céu. Qual que é a chave para o sucesso? A primeira, gente, expandir a rede. É aumentar o número de pessoas nos clubes e aumentar o número de clubes no distrito. Expandindo a rede que a gente consegue sucesso. A segunda chave é liderar pelo exemplo. Tá? Eu estou sendo franco com vocês aqui, porque eu gosto muito de vocês. Esses dias eu fui num clube e o presidente do clube falou assim: eu fui perseguido pelo distrito e eu não fui governador, eu queria ter sido governador. Eu falei: como que você ia ser governador esse ano? Se o seu clube tem 10 pessoas e tem 2 anos que não põe ninguém, e eu tenho que colocar 350. Quem segue uma pessoa se ele não dá exemplo hoje, gente? Então, se vocês não dão exemplo, ninguém vai seguir vocês. Não existe mais o leão que só fala. O novo Lions é o leão que faz, carrega essa manga e que trabalha de verdade.
Ninguém mais hoje é liderado por pessoas que só falam. A gente é só liderado por pessoas que são exemplo. Tá, presidente? E a gente precisa acompanhar o ritmo da tecnologia. Esse dia eu fui num clube e eles falaram, então eu vou abrir o Instagram. Eu falei, você já tinha que ter um TikTok. Gente, o mundo está diferente. A gente não chega mais nas pessoas do jeito que a gente chegava antes. Ninguém mais escuta rádio, ninguém mais lê jornal. O povo só está nas redes sociais. A gente tem inteligência artificial hoje. Vocês não têm noção do que a inteligência artificial pode fazer pelo clube de vocês. É só colocar ela para trabalhar para vocês e de graça. De graça. Vocês bolam campanhas revolucionárias na inteligência artificial. Depois é só pôr em prática, tá, gente? E por que é importante a gente rever o nosso serviço e evoluir o nosso serviço? Quem aqui é fã de Fórmula 1? Depois que você morreu, ficou mais chato, né? Mas ainda eu gosto muito. Dá uma olhada no que é a evolução. Gente, não diminui o trânsito mais do carro. É evolução. E hoje a vida é decidida nos detalhes. A gente tem que evoluir. O Rotary está atrás de gente, as maçonarias estão atrás de pessoas, as redes femininas estão buscando pessoas, as igrejas estão buscando pessoas para trabalhar. E está cada vez mais crescendo o serviço voluntário. E o Lais não pode ficar para trás. A gente tem que encontrar que detalhes está faltando. Onde a gente está errando, onde a gente pode melhorar. E só assim a gente vai conseguir evoluir o suficiente para a gente chegar na corrida primeiro e ganhar essa corrida, que é a nossa por direito, na verdade, por isso que nós somos os líderes de serviço mundial. Nós somos o maior e o melhor clube de serviço do mundo. Esse é o nosso lugar. A gente não pode aceitar ser segundo, ser terceiro. Nós somos o melhor. Vocês são o melhor que tem na cidade. A gente só precisa de ajustes nos detalhes. Tá? Quem lembra? Quem que é professora? Não tem professora? Não, tudo aposentado. Eu queria saber o que você ensinava hoje. Ó, gente, vocês lembram aquele ano que a gente saiu da quinta para a sexta, que a gente parou de escrever de lápis e tinha que começar a escrever de caneta? Que desespero. Quem lembra? Que a gente não podia errar. Gente, está na hora da gente começar a escrever de caneta, mano. Chega de ser criança. A gente tem que crescer, encarar as coisas de verdade. Chegar aqui e colocar a verdade na mesa. Gente, ó, nós precisamos crescer o clube. Nós precisamos revolucionar os nossos serviços. A gente não pode ser mais do jeito que a gente sempre foi. Está na hora da gente crescer. Não tem mais lugar para criança no lar. É hora de ser maduro, de crescer, de olhar as coisas com outra ótica. Esse é o momento de vocês fazerem isso. Vocês vão começar a escrever de caneta daqui para frente. E sem medo de errar. Porque vocês são tudo maravilhoso. Vai dar tudo certo, porque eu tenho certeza. E aí vocês vão comprar o lema do nosso presidente. E vocês vão liderar para servir. E vão servir para liderar. Tá? E eu vou encerrar com um vídeo, gente, para vocês. Tá? Um companheiro nosso de solteira, ele escreveu uma música para mim. Ela pegou o meu tema, deve ter sido na inteligência artificial, né? Que todo mundo usa. E ficou muito legal. E aí a gente está encerrando a visita hoje, passando essa música para vocês. Gostaria que vocês ouvissem ela com todo carinho, porque ficou uma letra muito bonita, tá? Não importa onde esteja, nada vai te impedir. O que teu coração deseja é semear o servir. O que
Clube Andradina Sul. Que essa visita renove a união, a fé no servir e a vontade de transformar vidas. Obrigado, gente, por receber o governador.